A porta da velha casa em Coimbra rangeu como um grito abafado na noite chuvosa. Tiago Mendes, aos 14 anos, sentiu o coração partir-se ao ouvir as palavras do pai: "Não quero um filho assim nesta casa. Sai e não voltes nunca mais." As lágrimas misturavam-se com a chuva que lhe encharcava o rosto magro, enquanto arrastava a mochila pelas ruas empedradas da cidade universitária. Naquele momento, o mundo inteiro parecia conspirar contra ele, a família conservadora, os olhares julgadores dos vizinhos, o peso da descoberta de que amava rapazes como ele próprio. Abandonado à própria sorte, Tiago vagueou pelas sombras de Portugal, sobrevivendo em abrigos precários no Porto, trabalhando em empregos duros em Lisboa, até que a determinação feroz o levou a estudar à noite, a conquistar bolsas, a transformar a dor em arma afiada. Anos depois, em 2025, Tiago regressava não como um rapaz frágil e assustado, mas como um advogado implacável, temido nos tribunais de Lisboa por sua frieza cirúrgica e argumentos que destroçavam defesas como castelos de cartas. Aos 28 anos, com fatos impecáveis e olhos que não revelavam fraqueza, ele aceitara um caso que o trazia de volta a Coimbra, uma disputa de herança envolvendo a poderosa família Almeida, donos de vinhas antigas no Douro e propriedades na cidade que o vira nascer. O que ninguém sabia era que o herdeiro principal, Miguel Almeida, fora o seu melhor amigo de infância, o único que, aos 13 anos, lhe confidenciara segredos no Rio Mondego, olhares que iam além da amizade, toques acidentais que faziam o coração acelerar. Miguel, agora com 29 anos, herdara o império familiar após a morte súbita do pai, o mesmo homem rígido que influenciara o pai de Tiago. Alto, com cabelos castanhos ondulados e um sorriso que escondia cicatrizes profundas, Miguel vivia uma vida de aparências, noivo de uma mulher da alta sociedade lisboeta, envolvida em negócios que cheiravam a corrupção. Mas no fundo, carregava o remorso de não ter lutado por Tiago quando este fora expulso. Naquela noite fatídica, Miguel escondera-se atrás da porta, ouvindo tudo, paralisado pelo medo de revelar o seu próprio segredo, o amor proibido que sentia pelo amigo. O reencontro deu-se no Tribunal de Coimbra, sob as luzes frias da sala de audiências. Tiago entrou com passos firmes, o processo na mão, representando um primo distante que contestava a herança. Os olhos de Miguel cruzaram-se com os dele, e o ar pareceu carregado de eletricidade. "Dr. Mendes", disse o juiz, apresentando, Miguel empalideceu, reconhecendo imediatamente aqueles traços endurecidos pelo tempo. Tiago, por sua vez, sentiu um aperto no peito, raiva, saudade, um desejo reprimido que nunca morrera. "Sr. Almeida", respondeu ele com voz gélida, "vamos discutir os termos da sua herança." Fora do tribunal, a chuva caía novamente, como um eco do passado. Miguel aproximou-se no corredor vazio. "Tiago. És tu mesmo." A voz tremia. Tiago parou, virando-se lentamente. "Sim, sou eu." O que sobrou depois de ser atirado ao lixo pela sua família e pela minha. As palavras cortaram como lâminas, mas nos olhos de Miguel havia dor genuína. Eu não sabia como ajudar. Tinha medo." Tiago riu amargamente. "Medo? Eu vivi na rua por causa desse medo." E virou costas, deixando Miguel ali, com o coração em farrapos. Mas o caso exigia reuniões. No escritório antigo da família Almeida, em Coimbra, rodeados de livros empoeirados e retratos de antepassados severos, os dois homens foram forçados a confrontar o passado. Miguel confessou, numa noite tardia, enquanto servia vinho do Porto: "Nunca te esqueci. Aqueles dias no Rio eram tudo para mim." Tiago, endurecido pela vida, lutava contra as emoções que borbulhavam. "E agora? Vais casar com essa mulher para manter as aparências?" Miguel baixou os olhos. "É o que esperam de mim. A família, a sociedade." Tiago aproximou-se, atenção palpável. "Eu sobrevivi sem aparências. Aprendi a ser implacável porque o mundo não perdoa quem ama como nós." A atração era inegável, um fogo que queimava sob a superfície. No impulso, Miguel tocou no braço de Tiago, e este não recuou. Os lábios quase se tocaram, mas Tiago afastou-se bruscamente. "Não. Não vou ser o teu segredo sujo." Saiu, deixando Miguel sozinho com os demónios da culpa. Entretanto, surgia outra figura, Sofia, a irmã mais nova de Miguel, uma mulher forte e independente que gerira as vinhas familiares. Aos 26 anos, Sofia era lésbica,
mas escondia-o cuidadosamente num mundo ainda marcado por preconceitos subtis, apesar das leis progressivas de Portugal. Ela observava o irmão e o advogado com curiosidade, sentindo que algo profundo os ligava. Sofia tornara-se amiga de uma artista em Lisboa, Inês, com quem partilhava noites secretas de paixão e conversas sobre liberdade. O caso avançava, e Tiago descobria irregularidades na herança, documentos falsos assinados pelo falecido pai de Miguel, ligações a negócios corruptos que envolviam políticos locais. Ele poderia destruir a família Almeida, vingar o passado. Mas o amor renascente complicava tudo. Miguel implorava: não faças isso. Não por mim, mas por nós. Tiago hesitava, o coração dividido entre justiça e o desejo de um futuro juntos. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções reprimidas e revelações dolorosas. Tiago mergulhava nos documentos da herança com fúria controlada, desenterrando provas de fraudes que o pai de Miguel cometera para expandir o império familiar, prejudicando pequenos produtores no Douro. Cada descoberta era uma facada no passado, lembrava-lhe como famílias como os Almeida ditavam regras, julgavam e destruíam vidas como a sua. Mas nas reuniões noturnas, sozinho com Miguel na casa à beira do Mondego, as barreiras desmoronavam. Uma noite, sob a lua cheia que iluminava as águas calmas do rio, Miguel abriu o coração por completo. Quando te vi partir aquela noite, quis correr atrás de ti. Mas o meu pai. Ele ameaçava deserdar-me se eu mostrasse fraqueza. Eu era covarde. Lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel, algo raro num homem habituado a máscaras. Tiago, sentado na margem, sentiu a raiva amolecer. Eu odiei-te por anos. Pensei que me tinhas abandonado como todos. Miguel aproximou-se devagar, ajoelhando-se. Nunca te abandonei no coração. Sonhei contigo todas as noites. O beijo veio como uma tempestade inevitável. Lábios que se buscavam após anos de separação, mãos que tremiam ao tocar rostos conhecidos e mudados. Foi terno, desesperado, cheio de promessas não ditas. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez, num quarto escondido da casa familiar, com o rio como testemunha silenciosa. Não era luxúria, mas uma conexão profunda, almas que se reencontravam após o exílio. No dia seguinte, a realidade bateu forte. A noiva de Miguel, Carolina, uma mulher ambiciosa de família influente em Lisboa, chegou inesperadamente a Coimbra para planear o casamento. Ela notou a mudança no noivo, os olhares distantes, a tensão. O que se passa, Miguel? Esse advogado está a envenenar-te contra a família. Miguel negou, mas o medo regressou. Casar com Carolina significava segurança financeira, aceitação social. Revelar o amor por Tiago poderia destruir tudo. Sofia, a irmã, começou a suspeitar. Numa conversa privada com Miguel, confrontou-o: vejo como olhas para ele. É como eu olho para Inês. Miguel chocou-se ao saber do segredo da irmã. Tu também. Como consegues esconder? Sofia sorriu tristemente. Com dificuldade. Mas talvez esteja na hora de parar. As duas histórias paralelas entrelaçavam-se. Sofia e Inês, uma relação nascida em galerias de arte em Lisboa, cheia de risos e medo de julgamentos familiares. Miguel e Tiago, um amor de infância renascido em meio ao caos. Tiago, por sua vez, lutava internamente. Como advogado, devia prosseguir com o caso, expondo as fraudes que beneficiariam o seu cliente e puniriam os Almeida. Mas isso arruinaria Miguel. Numa chamada para o seu mentor em Lisboa, um advogado veterano que o ajudara a subir, ouviu: não te deixes amolecer, rapaz. A justiça não perdoa sentimentalismos. Tiago desligou, o peito apertado. Um twist surgiu quando Carolina descobriu mensagens antigas no telemóvel de Miguel, fotos de adolescência com Tiago, legendas ambíguas. Furiosa, ameaçou contar tudo à família e à imprensa local. Vais casar comigo ou perdes tudo? Miguel entrou em pânico, pedindo a Tiago para recuar no caso. Por favor, dá-me tempo. Tiago sentiu a traição antiga regressar. Tempo. Como o que me negaste aos 14 anos? Discutiram violentamente, palavras que feriam mais que punhos. Sofia interveio, convidando Tiago para um jantar nas Vinhas do Douro. Lá, sob o sol dourado das colinas, confidenciou-lhe o seu próprio amor por Inês. Nós, os Almeida,
somos especialistas em esconder quem somos. Mas o Miguel ama-te de verdade. Tiago ouviu, o coração amolecendo, mas a determinação permanecia. O conflito escalou quando o pai de Tiago, agora idoso e doente em Coimbra, soube do regresso do filho através de rumores. Enviou uma carta: volta para casa, filho. Arrependo-me. Mas Tiago rasgou-a, a dor demasiado fresca. O alto forno das emoções atingiu o pico quando o julgamento se aproximou. Tiago preparava o argumento final, provas irrefutáveis de corrupção que poderiam levar Miguel à ruína financeira e social. Noites insones em Lisboa, onde regressara temporariamente, eram preenchidas por memórias do corpo de Miguel, do calor dos seus abraços. Não posso trair a justiça por amor, murmurava para si mesmo. Miguel, desesperado, cancelou o noivado com Carolina numa cena dramática no restaurante mais elegante de Coimbra. Não te amo. Nunca amei. Carolina, humilhada, jurou vingança, contactou jornalistas locais, insinuando escândalos na família Almeida, incluindo rumores sobre a orientação sexual de Miguel. Num Portugal progressivo nas leis, mas ainda conservador em cidades pequenas como Coimbra, isso poderia destruir reputações. Sofia apoiou o irmão, revelando finalmente à mãe viúva o seu relacionamento com Inês. A mãe, chocada no início, acabou por aceitar: perdi um marido rígido demais. Não quer perder os filhos. Inês, uma mulher vibrante com cabelos curtos e espírito livre, tornou-se parte da família, trazendo leveza. Tiago recebeu uma visita inesperada de Sofia em Lisboa. Ele está destruído sem ti. E tu? Vais mesmo destruí-lo. Tiago confessou a dor: quero justiça pelo que me fizeram. Mas amo mais que o ódio. Sofia revelou um segredo: o pai de Miguel ajudara o pai de Tiago a expulsá-lo, pressionando por moral familiar. Isso inflamou Tiago ainda mais. Numa reviravolta, Miguel confrontou o passado diretamente, visitou o pai de Tiago no hospital. O seu filho é o homem mais forte que conheço. E eu amo-o. O velho, enfrentando a morte, chorou: diz-lhe que peço perdão. O julgamento começou. Tiago apresentou as provas com maestria, o tribunal em silêncio. Miguel, no banco dos réus, olhava-o com olhos suplicantes. No intervalo, os dois encontraram-se num quarto vazio. Por favor, implorou Miguel. Tiago, voz quebrada: não posso. É quem me tornei. Mas o beijo que se seguiu foi de despedida, cheio de lágrimas. Então, o clímax: Tiago descobriu que o seu cliente, o primo distante, era manipulador, usava o caso para chantagem pessoal contra os Almeida. Indignado, Tiago retirou-se do processo no último momento, expondo a manipulação. Não serei ferramenta de vingança mesquinha. O juiz arquivou partes do caso, salvando Miguel de perdas totais. Fora do tribunal, sob sol radioso, Miguel correu para Tiago. Fizeste isso por mim. Tiago assentiu, exausto. Por nós. Mas não esqueça o passado. Abraçaram-se publicamente, ignorando olhares. Pela primeira vez, assumiam amor abertamente. Mas a paz era ilusória. Carolina, rejeitada, aliou-se a elementos conservadores locais, espalhando rumores que levaram a ameaças anónimas contra o casal. As ameaças começaram subtis: cartas anónimas em casa de Miguel, chamadas silenciosas, olhares hostis nas ruas de Coimbra. Num país onde o casamento gay era legal há anos, a intolerância persistia em bolsões conservadores, alimentada por figuras como o antigo sócio do pai de Miguel, um empresário poderoso que via na decadência moral uma ameaça aos negócios tradicionais. Tiago e Miguel decidiram enfrentar juntos. Mudaram-se temporariamente para Lisboa, onde a comunidade LGBT era mais visível e acolhedora, no bairro do Príncipe Real com seus cafés e bares gays. Lá, passeavam de mãos dadas, desafiando o mundo. Miguel, pela primeira vez livre, sentia o peso levantar-se. Contigo, sou inteiro. Tiago, ainda marcado, abria-se devagar, contava histórias da rua, da solidão que o tornara implacável. Sofia e Inês juntaram-se a eles em Lisboa, formando um círculo de apoio. As quatro vidas entrelaçadas exploravam temas profundos: o medo da rejeição familiar, a luta interna com a identidade, o poder curativo do amor verdadeiro. Inês, ativista em associações como a ILGA Portugal,
incentivava-os a falar publicamente. Um conflito surgiu quando o pai de Tiago morreu. No funeral em Coimbra, Tiago enfrentou a família que o rejeitara. A mãe, arrependida, abraçou-o. Ele pediu perdão no fim. Miguel segurou a mão de Tiago durante a cerimónia, um gesto de força. Mas a vingança de Carolina escalou, vazou documentos falsos insinuando que Tiago manipulava casos por interesses pessoais, questionando sua ética profissional. A Ordem dos Advogados investigou, ameaçando a carreira de Tiago. Ele defendeu-se com brilhantismo, provando a falsidade, mas o stress abalou o relacionamento. Não aguento mais drama, confessou Miguel numa discussão acalorada. Tiago, sentindo-se culpado por trazer causa à vida de Miguel, considerou afastar-se. Talvez devas voltar à tua vida segura. Miguel recusou veementemente. A minha vida segura era uma prisão. Contigo, sou vivo. Uma surpresa, Sofia anunciou que ela e Inês iam casar, inspirando Miguel a propor a Tiago num jantar à beira-tejo, com luzes da cidade refletidas na água. Queres casar comigo? Construir uma vida sem medos. Tiago, emocionado, aceitou. Lágrimas de alegria misturaram-se com o vinho. Porém, o antigo sócio do pai de Miguel, António Ribeiro, um homem influente com ligações políticas, orquestrava uma campanha difamatória maior, usando média locais para pintar o relacionamento como um escândalo que manchava a tradição portuguesa. A campanha de Ribeiro ganhou força, com artigos em jornais regionais questionando a moral da família Almeida e a integridade de Tiago. Protestos pequenos surgiram em Coimbra, organizados por grupos conservadores, e quando preconceitos antigos apesar do progresso nacional. Miguel recebeu ameaças diretas: abandona essa vergonha ou perdes as vinhas. Tiago, usando suas habilidades legais, contra-atacou, processou Ribeiro por difamação e calúnia, reunindo provas de motivações financeiras. Ribeiro queria comprar as propriedades Almeida a preço baixo. O caso virou mídia nacional, destacando temas de discriminação numa Portugal moderna. Durante o processo, revelações profundas, Miguel confessou inseguranças antigas, medo de não ser suficientemente homem, pelos padrões familiares. Tiago partilhou vulnerabilidades, como noites em que duvidara do próprio valor após o abandono. Essas confissões fortaleceram o laço, transformando dor em compreensão mútua. Sofia e Inês casaram numa cerimónia íntima no Douro, rodeadas de vinhas douradas. Tiago e Miguel foram padrinhos, um momento de pura alegria que contrastava com a tempestade externa. O clímax aproximava-se no Tribunal de Lisboa. Tiago defendeu o caso com paixão inédita, não só legal mas emocional. Este não é apenas um caso de difamação. É sobre o direito de amar livremente num país que promete igualdade. Testemunhas, incluindo ativistas LGBT, depuseram sobre o impacto da intolerância. Ribeiro, encurralado, tentou subornar Miguel para retirar a queixa. Numa reunião tensa num café em Lisboa, Ribeiro ofereceu milhões. Miguel recusou: o dinheiro não compra dignidade. Gravou a conversa secretamente, prova decisiva. A vitória veio estrondosa, Ribeiro condenado, pagando indenizações pesadas. A mídia elogiou Tiago como o advogado que defende o amor. O casal tornou-se símbolo involuntário de resiliência LGBT em Portugal. Mas um último twist: Carolina, arrependida após ver o sofrimento causado, confessou publicamente sua manipulação inicial, pedindo perdão. Inveja e dor me cegaram. Tiago e Miguel regressaram a Coimbra, agora de cabeça erguida, reformando a casa familiar num espaço acolhedor para amigos e causas LGBT locais. Com a poeira assentada, Tiago e Miguel casaram numa cerimónia emotiva à beira do Mondego, o mesmo rio testemunha da infância. Amigos, família reconciliada, incluindo a mãe de Tiago, e a comunidade local progressiva celebraram. Sofia e Inês renovaram votos ao lado, um duplo compromisso de amor que desafiava o passado. Tiago abriu um escritório em Coimbra focado em direitos LGBT e casos de discriminação, usando sua implacabilidade para o bem. Miguel transformou parte das vinhas num projeto sustentável, empregando jovens marginalizados, incluindo aqueles rejeitados por orientação sexual. Os anos trouxeram desafios menores, olhares ocasionais, debates familiares, mas o amor profundo superava tudo. Noites passeando por Lisboa ou Coimbra, mãos entrelaçadas, conversas sobre o futuro, adotar crianças, talvez, dar-lhes o lar que lhes fora negado. Numa reflexão final, à margem do rio anos depois, Miguel disse:
do abandono nasceu a nossa força. Tiago sorriu, e do medo, o amor mais corajoso. A história deles inspirou outros, cartas de jovens em situações semelhantes, palestras em universidades. Portugal, com suas leis avançadas, ainda precisava de histórias reais para curar feridas antigas. O legado era claro: o amor, quando autêntico, vence preconceitos, mal-entendidos e até o tempo. Tiago, o rapaz abandonado, tornara-se o homem que mudava vidas, começando pela sua própria e pela de Miguel. Assim, nas colinas verdes e costas azuis de Portugal, florescia um amor eterno, prova de que as sombras do passado podem dar lugar à luz mais brilhante.